Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre afeto e sexualidade, já que, para nós mulheres, o afeto é uma questão de extrema importância para o exercício da nossa sexualidade. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa relação, sobre essa importância do afeto e da sexualidade e da vida sexual. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Michelle Whiteman, sou fisioterapeuta pélvica há mais de 20 anos, também sou sexóloga, consteladora, psicanalista, enfim, né? Fui colocando aqui na minha bagagem profissional algumas outras ferramentas para trabalhar e para poder prestar aí, né, um serviço não só para a sociedade, mas também serviços de auxílio, especialmente para casais que estão passando aí por problemas na área da sexualidade. Afeto e sexualidade, então, tem tudo a ver, especialmente para nós mulheres, como eu mencionei aqui no início dessa nossa aula. E o que é sexo, então? O sexo, ele é o ato propriamente dito, né? É um impulso, na verdade, é um impulso bastante primitivo, é um impulso que está presente não apenas em nós, seres humanos, mas no reino animal, esse impulso ele também se faz presente, porque há um intuito bastante importante do sexo, que é a perpetuação da espécie. Então, a gente não pode deixar de considerar a prática sexual e de dar essa importância para o sexo na questão biológica, né? Biologicamente, nós, seres humanos, assim como o reino animal, precisa desse contato de intimidade, ou seja, precisa do sexo como uma forma de manter as nossas, né? A nossa espécie humana, as espécies aí do reino animal, em constante movimento. Então, o sexo ele tem esse papel biológico que é o de perpetuação da espécie. Mas nós, seres humanos, por sermos seres aí mais complexos, nós também utilizamos, né, dessa prática para obter prazer, para estar mais próximo, para trocar afeto. Então, para nós, seres humanos, o sexo, ele é importante do ponto de vista biológico e do ponto de vista da perpetuação da espécie? Sim. Mas existem outros componentes, né, do sexo que nós, humanos, acabamos utilizando também como forma aí de obter carinho, de obter afeto, de obter proximidade e, assim como eu disse anteriormente, de obter prazer também. E o que é o afeto? O afeto, ele é um sentimento gostoso, é um sentimento bom, um sentimento de carinho, e que se manifesta das mais variadas formas. Então, eu posso sentir afeto por um amigo, eu sinto afeto pelos meus familiares, eu sinto afeto, né? Eu posso sentir afeto com a minha parceria. Então, é um sentimento carinhoso, é, gostoso, positivo, e que a gente pode expressar aí nos namoros, no noivado, no casamento, nas relações familiares, com os amigos. Então, é uma forma de se relacionar com o outro. E a afetividade, ela é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos conectar com o outro. E nós fazemos essa conexão através das emoções, das paixões e dos sentimentos. Há pessoas que têm mais facilidade de expressar afeto e outras que têm um pouco mais de dificuldade. E a expressão do afeto também nós podemos ligar com as culturas. Então, nós vivemos num planeta bastante grande, com várias culturas diferentes, e entre as culturas, essa demonstração de afeto, ela pode acontecer de forma diferente. Exemplos: há culturas onde é bastante comum os homens beijarem um a face do outro.
Por exemplo, essa é uma cultura aí que existe entre os russos. Então, dar um beijinho ali, um no rosto do outro, é uma demonstração de afeto. Os esquimós, por exemplo, esfregam a pontinha, né, dos narizes. Também é uma forma de expressar afeto. Nós aqui, latino-americanos, gostamos muito dos beijos e dos abraços. Há culturas em que o abraço ele acaba não sendo muito bem-vindo, acaba sendo visto como algo de uma intimidade muito maior. Então, a gente pode, né, relacionar ou correlacionar esse afeto com as diferentes culturas. Então, existem culturas em que o afeto ele é expressado com o toque, e existem outras culturas que esse afeto ele é mais velado, ele pode ser mais velado. Mas cá aqui entre nós, né? Que tem de mais gostoso, e eu acho isso bem bacana, que é um costume, né, nordestino, de dar um cheiro, né? O nordestino fala muito isso, a cultura nordestina. Venha cá, deixa eu lhe dar um cheiro, e isso é muito gostoso. Então, um cheiro, um abraço, às vezes um aperto de mão mesmo, um beijo carinhoso, ou mesmo palavras gentis, são todas, né, são formas aí da gente poder expressar o nosso afeto pelo outro, né, ou pelos outros, pelas pessoas aí que fazem parte, né, da nossa vida. Não são poucos os casais, né, de namorados, noivos, casados, que reclamam da falta, né, de afeto ou de carinho por parte dos parceiros ou das parceiras. E nós, seres humanos, de uma forma geral, nós precisamos de afeto, nós precisamos de colo. Como eu disse, uns com mais intensidade, outros com menos, mas nós, seres humanos, não nascemos para viver só. Nós precisamos dessas relações, nós necessitamos de nos relacionarmos com as outras pessoas. E essa forma, né, que a gente acaba encontrando de se relacionar, ela acaba eventualmente se esbarrando, né, nas questões aí do afeto. Muitas vezes, por falta de conhecimento, de crenças, de tabus, de uma educação muito rígida, o ser humano ele acaba não tendo, né, por hábito, ou não sabe como se tocar, e não sabendo como se tocar, muitas vezes ele acaba não sabendo como tocar o outro. Então, conhecer e explorar o próprio corpo é fundamental se a gente deseja vivenciar a nossa sexualidade de forma positiva e de forma saudável. Então, primeiro a gente precisa se conhecer, primeiro a gente precisa se tocar, para que o toque no outro e para que a gente possa expressar, né, no outro experiências positivas, por exemplo. Então, essa questão do conhecimento do próprio corpo é uma questão bastante delicada, mas muito importante, especialmente quando o assunto é sexualidade. Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu gosto, se eu não conheço no meu corpo os locais ou as regiões em que eu gosto, né, o que eu gosto de ser tocada, vai ser muito difícil que o outro adivinhe. Eu gosto muito de usar aqui a expressão de que nós não temos bola de cristal, porque nós não somos capazes, né, de saber o que o outro ou a outra está pensando, sentindo, desejando. Isso precisa ser comunicado. E o primeiro passo para que a gente vivencie a nossa sexualidade de forma saudável é conhecer a nós mesmos. Conhecer o que a gente gosta, conhecer os sentimentos que a sexualidade, que o exercício da sexualidade nos desperta e conhecer o nosso próprio corpo. Isso é fundamental. E vale aqui lembrar que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, nós temos vários órgãos no nosso corpo. Nós temos os pulmões, nós temos o coração, nós temos o fígado, nós temos os rins, a bexiga, no caso das mulheres, o útero. Porém, o maior órgão é a pele. E a pele
tem muitas áreas, né, de prazer, ou que podem ser estimuladas, buscando esse prazer, buscando o bem-estar. Então, quando nós tocamos e somos tocados, e isso é bom, isso é positivo, isso faz com que o nosso corpo libere os hormônios da felicidade. E esses hormônios da felicidade, eles são extremamente importantes para manter a nossa saúde, porque eles ajudam o nosso corpo a, é, a dosar aí a quantidade, ou a regular, na verdade, né? Os hormônios da felicidade, eles auxiliam na regulação de outros hormônios. Então, se eu só libero cortisol, que é o hormônio do estresse, isso vai poder desencadear vários fatores ruins que podem comprometer a minha saúde. Então, esses hormônios da felicidade, eles ajudam, por exemplo, a diminuir o cortisol, que é um hormônio que a gente acaba liberando quando nós estamos ou permanecemos num estado de estresse por muito tempo. E o toque, ele acaba sendo fundamental para a comunicação humana, para estreitar os laços afetivos e como uma forma, né, da gente se manter saudável. Então, toda vez que eu abraço alguém ou que eu recebo um abraço e que há uma troca aí de afeto, nós liberamos esses hormônios da felicidade. O abraço, ele tem um poder maravilhoso de liberação, né, desses hormônios. Então, esse contato, esse toque, essa proximidade é importante para o exercício da sexualidade. E aí, mais especificamente falando do toque, quanto mais leve e suave for o toque, maior será a intensidade desse toque, né, no nosso corpo. Então, não é à toa que a expressão uma questão de pele existe, né? Essa questão de pele significa que quando eu toco alguém e quando eu sou tocada pela pessoa e isso é bom, isso me desperta bons sentimentos, significa que essas duas pessoas elas se dão muito bem. A gente também poderia chamar aqui de química, né? A química da pele. Na verdade, essa química é quando esses corpos se tocando acabam promovendo sensações boas, sensações prazerosas, sensações de bem-estar. Porém, existem aí algumas pessoas que não gostam de contato físico. E isso pode acontecer por vários fatores. Isso pode acontecer por medo de estabelecer aí um grau de intimidade. Isso pode acontecer por medo de se comprometer com o outro. E isso, inclusive, pode acontecer por traumas emocionais ou por ter vivido, né, num ciclo familiar onde a troca ou manifestação de afeto não era presente. A gente não pode se esquecer que todos nós somos reflexos daquilo que nós aprendemos. E a gente tem um início de aprendizagem no nosso ciclo familiar. Então, quando a gente nasce ainda muito bebezinho, completamente dependente, né, das nossas mães, o toque para esse bebê, para essa criança, é o que há de mais importante. É o que dá à criança, o que fornece à criança, esse bebê principalmente, a sensação de proteção e de segurança. Então, se a criança se desenvolve num ambiente não afetuoso, possivelmente ela vai se tornar um adulto ou uma adulta que tem dificuldade de expressar afeto. E o afeto, ele comprovadamente já foi manifestado como uma forma, inclusive, de auxiliar nós, seres humanos, a aprender. Então, hoje, por exemplo, existe toda uma corrente na área da educação que preconiza esse afeto, que dá importância a esse afeto como sendo algo importante para que seja desenvolvido, né, especialmente aí na primeira infância, porque isso influencia a aprendizagem. Então, o ser humano ele aprende mais quando o afeto se faz presente. E isso há várias pesquisas aí científicas
que acabam comprovando a importância do afeto na aprendizagem. Da mesma forma que existem várias pesquisas que já comprovam a importância do afeto no exercício da sexualidade. Então, geralmente, quanto mais individualista uma pessoa é, menos ela gosta de tocar e de ser tocada. E, em consequência disso, menos afetiva ela acaba se tornando. E a gente precisa tomar um cuidado em relação a isso, né? Para que a gente também não promova aí pré-julgamentos em relação ao outro. A gente sempre precisa se lembrar que cada um de nós individualmente temos ou carregamos a nossa história. E essa nossa história que começa desde o nosso nascimento, aliás, inclusive há pesquisas que falam que começa desde da vida intrauterina. Então, todos os estímulos que nós vamos recebendo, especialmente ao longo do nosso desenvolvimento, e que vão formar a nossa personalidade, se as nossas experiências forem positivas no campo do afeto, geralmente seremos adultos que teremos facilidade de expressar esse afeto. Em contrapartida, se nós desenvolvemos, né, se nós nos desenvolvemos emocionalmente com privação de afeto, possivelmente nós seremos adultos mais individualistas, com menos capacidade de expressar o nosso afeto ou o nosso carinho aí pelas pessoas, né, que nos são caras, pelas pessoas que nos são quistas. E aí, como eu havia dito para vocês, o abraço ele tem aí uma capacidade, um poder gigantesco de liberar esses hormônios da felicidade. Além, é claro, de ser muito bom e de ser muito gostoso, né? O abraço ele tem a capacidade de passar energia, especialmente quando ele é forte, quando ele é sincero e quando ele é afetivo. Um abraço ele é capaz de curar uma ferida, seja uma ferida física, quando a criança às vezes se machuca e né, se machuca, rala lá o joelho, rala o cotovelo, e quando os pais oferecem esse abraço acolhedor, aquela dor ela acaba passando, ela acaba indo embora. Da mesma forma, isso acontece no campo emocional, quando a gente não está bem, quando a gente está triste, preocupado, aborrecido ou aborrecida com algo, e a gente recebe um abraço carinhoso, isso aquece, né, o nosso coração, deixa aí o nosso coração um pouco mais quentinho. E tem que ser aquele abraço de juntar os corpos mesmo, aquele abraço que envolve, aquele abraço em que a gente sente a maior parte, né, do nosso corpo aí sendo tocado pelo corpo do outro. E dificilmente, quando a gente recebe esse tipo de abraço, esse abraço que nos envolve, esse abraço que nos acolhe, a gente consegue manter os olhos abertos. Então, o abraço ele tem esse poder de transmitir uma energia positiva, capaz de fazer com que a gente libere esses hormônios da felicidade, que são hormônios tão importantes para a manutenção da nossa saúde. E o beijo, ele também tem lá aqui o seu lugar especial na sexualidade, porque o beijo também é uma forma da gente expressar a afetividade. E esse beijo pode ter som, pode ter sons de estalidos, pode ser molhado, pode ser mais discreto, como um selinho, pode ser ali um beijo mais caliente, mas o que vale é a intenção. A intenção é o que conta. Mesmo se for aquele beijinho rápido de bom dia, ou de bom trabalho, ou que você tenha aí um dia maravilhoso, ele é válido. Ele é válido desde que a intenção seja boa, que a intenção seja positiva. Então, o beijo, ele também indica carinho, ele também indica conexão entre as parcerias e também ajuda a liberar, né, a ocitocina, que é um hormônio responsável por aumentar ainda mais a intimidade, o afeto e a união entre as parcerias. Então, o beijo, ele tem essa capacidade, né, de nos manter conectados com a nossa parceria. Por isso que em sexualidade e quando a gente trabalha com casais para fazer o resgate dessa sexualidade, o beijo ele tem um papel fundamental. Porque o beijo ele promove essa conexão. E o que a gente percebe muitas vezes é que
em parcerias de muito tempo, né, de longa data, de 10, 15, 20, 30, 40 anos, a gente percebe que esses casais, ao longo do tempo, acabam perdendo o hábito de se beijar. Aí a gente aqui, né, nós que trabalhamos com sexualidade, não temos nada contra o selinho, mas o selinho por si só não é suficiente para liberar essa ocitocina. Tem que ser aquele beijo mesmo de boca, aquele beijo de língua, aquele beijo que aproxima, para que esse hormônio possa ser liberado e a gente mantenha essa conexão de afeto e de união entre a parceria. Então, quando a gente trabalha com sexualidade, quando a gente trabalha com problemas relacionados à sexualidade, o beijo a gente coloca aqui como uma tarefa essencial para que os casais possam praticar ou voltar a praticar e manter ali a chama da sexualidade acesa, né? Especialmente aí nos casamentos ou nessas uniões de longa data. E como o ser humano, ele não é uma ilha e não foi feito para viver sozinho, a afetividade é um componente essencial da nossa existência. E essa afetividade, ela vai se dar aí nas relações que nós vamos estabelecendo ao longo, né, das nossas vidas. E para que serve uma relação afetiva amorosa? Como o namoro aqui, o noivado, o casamento, um rolinho, um amigado, um amigo colorido. Para que serve essa relação? Ou para o que deveria servir, né, uma relação afetiva amorosa? Uma relação afetiva amorosa, ela tem que servir para tornar a vida a dois mais fácil, mais gostosa de se viver, né? Mais leve, porque todos nós passaremos por dificuldades, passaremos por problemas e a pessoa que está ao nosso lado, ela precisa acrescentar, ela precisa estar para ajudar, para acolher, para ouvir, para amparar. Então, algumas pessoas, por exemplo, acabam mantendo relações para se sentirem integradas na sociedade. Outras para provarem para si mesmas que são capazes de ser amadas. Outros para evitar a solidão. Outros por dinheiro, por preguiça, por insegurança. Mas todas essas relações que não estão pautadas ou baseadas no afeto acabam ficando fadadas à frustração. E isso é uma armadilha. As relações afetivas amorosas, elas precisam existir com conexão, né, com afetividade entre as parcerias. Uma relação, ela tem que servir para a gente se sentir bem, para a gente se sentir cuidado, para a gente se sentir à vontade com a outra pessoa, para a gente se sentir à vontade para concordar ou para discordar dela em relação a algum tema ou em relação a algum assunto. Ela deve servir para a gente ter sexo, né, também, sem não me toques, sem mimimis, né, e uma relação, né, afetiva, amorosa, serve para cair no sono juntos, quando a gente está assistindo ali um filme, deve servir para a gente jantar, para a gente se curtir, para a gente, como eu disse, amparar e acolher, né, especialmente em momentos aí de problemas, em situações de dificuldade. Uma relação afetiva também tem que servir para estimular ou para nos estimular a se produzir, a se sentir bem, a estar, né, preocupado com a nossa própria saúde. Deve estimular a gente a ficar de cara lavada, a se aceitar como somos, a nos sentirmos bonitas, independente do corpo, da idade, do peso, ou de qualquer outra forma, né? Uma relação afetiva, amorosa, ela só é saudável quando nós podemos ser nós mesmos nessa relação. Quando a gente pode ser aquilo que a gente mostrando para o outro, né, para outra pessoa, as nossas qualidades, os nossos defeitos, sem medo de perder essa pessoa, aí sim nós estamos vivenciando uma relação afetiva amorosa saudável.
Uma relação, ela tem que servir para que um e outro se sintam amparados nas suas inquietações, para ensinar a confiar ou para aprender a confiar, a respeitar as diferenças que há, né, entre as pessoas. Deve servir para fazer os dois se divertirem, sorrirem, mesmo em casa e principalmente em casa. É, no início dos relacionamentos, é muito comum a gente sair bastante, a gente sair mais para jantar, para se divertir, para encontrar aí com amigos. E ao longo dos anos, a gente, por N motivos, por questões de trabalho, pela chegada dos filhos, essa intimidade, ela acaba muitas vezes sendo engolida pela rotina. Então, é importante que, né, os parceiros é, busquem alternativas para manter essa relação afetiva amorosa acesa, nutrida, né? Uma relação afetiva amorosa precisa ser nutrida, precisa ser regada, precisa ser cuidada. E uma relação tem que ter troca, tem que ter empatia, né? Se eu estou num relacionamento em que o outro não é capaz de sentir empatia, quando eu estou vivenciando um momento de angústia, de estresse ou de preocupação, então essa relação afetiva não é afetiva, porque ela não é saudável. Então, a relação, ela precisa servir para cobrir as dores um do outro, no momento de melancolia, de tristeza, e inclusive de cobrir o corpo um do outro quando o cobertor escorrega ali durante a noite na cama. Então, quando a gente está lá, né, dormindo, muitas vezes o casal acaba não indo para a cama no mesmo horário, mas o fato do outro chegar e perceber que, né, que aquela pessoa está ali descoberta e está passando ali um ventinho ou o clima está um pouquinho mais frio, quando esse parceiro ou essa parceira vai lá e pega o cobertor e cobre, né, o seu parceiro ou a sua parceira, isso é uma demonstração, né, de afeto, isso é cuidado, isso é cuidar do outro. E a gente cuida do outro em pequenos gestos. Nós não precisamos fazer coisas suntuosas, não precisamos jogar aí pétalas de rosa através de um helicóptero. Pequenas gentilezas no dia a dia são, né, ou servem como combustível para manter, né, a afetividade entre os casais. E uma relação afetiva amorosa deve servir, inclusive, para acompanhar um ao outro ao médico, para perdoar as fraquezas um do outro, para abrir a garrafa de vinho ou o pote de azeitona, que muitas vezes para nós aí acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque os homens têm um pouco mais de força do que nós mulheres. Enfim, uma relação afetiva amorosa deve servir para somar, né? Deve servir para agregar, deve servir para amparar em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos de dificuldade. E aí fica aqui a minha perguntinha. E você, já abraçou ou beijou alguém hoje? Demonstrou afeto por alguém? Pense um pouquinho nisso, pois a sexualidade começa no afeto, especialmente para nós mulheres, em que a sexualidade está muito associada às questões da afetividade. Então, como eu já disse em outros momentos, em outras aulas que eu já ministrei, inclusive no mini curso que eu deixei aqui, né, no YouTube, a afetividade tem um papel importante na sexualidade feminina. Então, nós temos uma sexualidade, sim, mais complexa do que a do homem, e o afeto é um componente essencial, porque a sexualidade, ela começa no afeto. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa pequena explanação, falando um pouquinho aí dessa importância do afeto. E se você ainda não beijou e nem abraçou a sua parceira ou o seu parceiro hoje, fica aí então como tarefinha de casa. Beijo grande para vocês. Eu encontro vocês por aqui. Continuem me acompanhando, me sigam aqui, deixem o seu like, porque semanalmente eu estarei colocando aqui vídeos, aulas relacionadas aí a esse universo do Descomplicando a Sexualidade Feminina. Até a próxima. Tchau, tchau.